A gente segue girando para falar com Pedro Augusto Correia, lá em Belo Horizonte, porque o Cruzeiro tem novo treinador. Demitiu ontem o Vanderlei Luxemburgo e já contratou o seu novo treinador. Não é isso, Pedro? Boa tarde. Olá, Lê, tudo bem? Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Tá Na Área. Primeiro, explicando esse cenário aqui, eu estou no aeroporto de Confins, falo daqui hoje, porque daqui a pouquinho os jogadores do Cruzeiro vão embarcar aqui para Campinas, onde vão enfrentar a Ponte Preta amanhã no Moisés Lucarelli pelo Campeonato Brasileiro. E eles vão embarcar já conhecendo o nome do novo treinador do Cruzeiro. Mano Menezes foi anunciado como novo comandante do Cruzeiro no início da tarde de hoje. O Mano traz com ele também o auxiliar técnico Sidney Lobo e o preparador físico Eduardo Silva. O Mano estava sem clube desde o fim do ano passado, quando deixou o Corinthians, agora assume esse grande desafio no Cruzeiro. O Mano vai se encontrar com a delegação lá em Campinas, não se sabe ainda se hoje à noite ou apenas amanhã. Ele apenas assiste o jogo. Quem comanda o Cruzeiro contra a Ponte Preta ainda será o David, auxiliar do ex-treinador Vanderlei Luxemburgo. O Mano vai ser o terceiro treinador do Cruzeiro nessa temporada. Vale a gente lembrar, o Cruzeiro começou o ano com o Marcelo Oliveira, treinador bicampeão, comandou a equipe esse ano no Campeonato Mineiro, na Libertadores e nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Depois veio o Vanderlei Luxemburgo, assumiu o time na 5ª rodada, comandou a equipe em 17 jogos no Campeonato Brasileiro, além dos 2 duelos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Agora, Lê, o Mano vai ter uma dura missão para ser cumprida em um curto espaço de tempo. Ele vai ter aí 17 jogos até o fim do campeonato, na verdade 16, né, porque ele só comanda a equipe a partir do fim de semana contra o Figueirense, então 16 jogos para livrar o Cruzeiro desse risco do rebaixamento que seria inédito no Campeonato Brasileiro. É um curto espaço de tempo. E o Mano Menezes conhece pouco, eu diria, desse elenco do Cruzeiro. Ele trabalhou com apenas 3 jogadores. O zagueiro Léo, ele trabalhou no Grêmio em 2007 com o Léo. Também zagueiro Paulo André, trabalhou com ele no Corinthians no início do ano passado. E o Leandro Damião, que foi convocado pelo Mano Menezes para a seleção brasileira em várias oportunidades na passagem do Mano pela seleção entre 2010 e 2012. Ontem, a demissão do Luxemburgo, menos de 24 horas depois, o Mano Menezes foi anunciado. Vamos ver agora na reportagem do Elton Novaes como foi o dia de ontem, o dia da demissão de Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro. O Vanderlei já não é mais o treinador do Cruzeiro, Jair Sinuco já não é mais o diretor de futebol. Segundo o presidente, o diretor de futebol estava em contrato de experiência com o clube, que durou só 38 dias. O amigo dele, Vanderlei Luxemburgo, deixou o comando do Cruzeiro depois de 90 dias, 19 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. As 2 últimas pesaram mais. Perder do Palmeiras e perder do Santos, porque futebol você vive de resultado. Se nós tivéssemos ganho esses 2 jogos, nenhum de vocês, nenhum torcedor do Cruzeiro estaria pedindo a cabeça dele. No Mineirão, o torcedor já não tinha mais paciência com Luxemburgo. A situação ruim do Cruzeiro na temporada tem gerado forte pressão ao presidente Gilvan de Pinho Tavares, principalmente no estádio. De xingar a gente de tudo quanto é nome feio, de julgar coisas na moeda, de chamar de ladrão, coisa que até então eu era considerado uma pessoa intocável nessa parte. Depois de examinar isso tudo, eu chegou à conclusão que talvez o melhor fosse a gente se afastar aqui e esse ódio que criaram em torno de um presidente que depois de 3 anos e meio de mandato conseguiu ganhar 2 campeonatos brasileiros, que pouco presidente de clube já conseguiu ganhar. Acho que só o presidente do São Paulo conseguiu um feito desse. Mas daí para frente você não serve mais, você vira velho, vira teimoso, pirracento, rabugento. Mas não me deixaram tomar essa decisão. O Cruzeiro é o 16º colocado na tabela de classificação. Tem 22 pontos, o mesmo número de Goiás e Coritiba, 2 equipes que estão na zona de rebaixamento. Amanhã o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta em Campinas. David, que era auxiliar de Vanderlei Luxemburgo, vai comandar a equipe ao lado do preparador físico Antônio Melo. A outra novidade é Bruno Vicentim, ex-superintendente da base do clube e agora vice-presidente de futebol. É um momento de união, um momento que todos nós precisamos estar juntos para fazer o Cruzeiro voltar a grandes momentos. O primeiro ato de Vicentim foi apresentar William Correia, meio-campo de marcação de 25 anos.
18º contratado do Cruzeiro na temporada. Assinou por 4 anos com o Cruzeiro e foi a última indicação de Vanderlei Luxemburgo para o time. Ontem o presidente do clube, Gilvan Pinho Tavares, chegou a dizer que o clube poderia levar algum tempo até encontrar um novo treinador. Chegou a se dizer que o David poderia até comandar a equipe também no fim de semana, mas em menos de 24 horas essa contratação foi definida. Hoje pela manhã já existia muito burburinho em torno do nome de Mano Menezes, muita gente já cravando que o Mano Menezes seria o treinador. No início da tarde, como eu disse, menos de 24 horas depois da demissão de Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes foi confirmado. Em tese, o Mano chega com o respaldo da torcida, viu? Em uma enquete no site do Globoesporte.com, ele era o preferido dos torcedores cruzeirenses. Vai ter uma missão dura e vai precisar da torcida ao lado dele, não é mesmo, Alê? Muito dura, Pedro. Obrigado pelas informações. O Cruzeiro é o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação do primeiro dentro, que é o Goiás. Enfim, e como disse o Pedro, né, são 16 rodadas aí para o Mano trabalhar. Vai começar a trabalhar depois de quarta-feira, quer dizer, começar a trabalhar mesmo, conhecer o elenco, montar um time na quinta-feira só, pensando na rodada do fim de semana. Enfim, bastante complicado.